Este é o canal Caminhos do Pensamento e meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para falar do debate pavoroso entre Arthur Duval e Álvaro Borba. O primeiro conhecido como Mamãe Falei, youtuber famoso, membro do Movimento Brasil Livre. E o segundo, um jornalista que é um dos principais nomes do canal Meteoro Brasil, né? Os dois aí bem famosos, no caso, o primeiro se identifica como de direita, liberal, e o segundo como de esquerda. Eu nunca vi ele se declarando social-democrata, mas claramente é a posição que ele defende nos vídeos dele. Ele não chega a ser um socialista, né? Ele nunca se declarou marxista e as posições dele não são nada radicais. E eu confesso que eu fiquei surpreso, pessoal. Eu fiquei chocado porque eu sei que o Álvaro é um cara inteligente, que tem argumentos, sabe? Que pesquisa bastante. E eu esperava algo muito superior àquilo, porque ele ficou no nível raso, ele ficou no senso comum e deixou o Arthur deitar e rolar durante o debate. E eu trouxe alguns pontos aqui para servir de roteiro da minha fala, porque eu teria muitas coisas para falar, mas eu vou procurar ser sucinto, tá? Vou procurar falar apenas o necessário. Primeiro, eu quero pontuar a desonestidade do Álvaro. Infelizmente, ele usou falácias. E o Álvaro é um cara que estudou falácias, sabe? Ele chegou a escrever um livro, né, sobre o assunto. E ele cometeu realmente erros assim grotescos, sabe? De servir de exemplo para qualquer estudante de lógica, estudante de filosofia, de como não agir em uma argumentação. A primeira foi a desonestidade em ficar repetindo a acusação de estupro contra o Arthur, feita em 2016, durante uma entrevista que ele fez com adolescentes, né? O Arthur foi até uma escola que não estava tendo aula nela porque os alunos se revoltaram contra a PEC do teto proposta pelo governo Temer. É claro que não é o governo que propõe a PEC, né? Mas assim, o Temer ele articulou com o Congresso para que essa PEC fosse proposta, né? E uma aluna adolescente acusou o Arthur de tê-la estuprado, né? E o caso não foi para frente, não teve condenação. E o Álvaro ficou repetindo aquele fato como se fosse algo certo, como se fosse algo que desabonasse a biografia do Arthur, listando aquela acusação como a primeira de uma série de outras circunstâncias que mostrariam que o Arthur é uma pessoa antiética, uma pessoa que usa métodos sórdidos para se promover. Mas, evidentemente, aquela acusação não poderia ser usada para isso, porque não houve nenhuma prova. Se realmente houvesse alguma consistência, nós já teríamos tido notícia disso, o Arthur teria sofrido alguma condenação. Não houve nem mesmo medida protetiva em favor daquela adolescente, ficou a palavra isolada dela. E quando o Álvaro ficava citando isso toda hora, parecia um desespero da parte dele para criar um fato em cima de um boato, em cima de uma narrativa. Outra desonestidade que eu percebi dele foi ficar repetindo as frases do Arthur sobre as ucranianas em meio às demais acusações contra o Arthur, acusando de negar sua responsabilidade por tais falas. O Álvaro toda hora ele listava, olha aqui, acusação de estupro contra uma adolescente em uma escola em 2016, as falas das ucranianas, a fala de que elas são fáceis porque são pobres, né? Ele ficava repetindo isso toda hora, no meio de outras coisas, e ele não deixava o Arthur se manifestar sobre esse ponto, sobre as falas dele acerca das ucranianas, e o pior, ele ainda falava, e aí Arthur, você vai continuar negando que você fez isso? Você vai continuar se esquivando da sua responsabilidade? Será que você é o santo, né? Isso é uma baita, uma tremenda, de uma falcatrua intelectual, porque ele, em momento algum, ele isolou esse fato sobre as ucranianas. Ele não deixou o Arthur se manifestar, ele não provocou o Arthur sobre esse ponto, deixando espaço sobre isso, né? Mas ele colocava no meio de um bolo de coisas desconexas, né? Coisas de naturezas totalmente distintas, e ele não permitiu que houvesse uma linha lógica de raciocínio, começo, meio e fim, né? Esse fato sobre as ucranianas poderia ser bem explorado até pelo Álvaro se ele usasse a técnica correta, mas ele não o fez. Ele pegou uma acusação que tem cara, cheiro e cor de falsidade,
né, e colocou ao lado da fala do Arthur sobre as ucranianas. Outra falácia do Álvaro foi a chamada falácia de apelo ao livro. Gente, eu fiquei surpreso quando o Álvaro levantou, né, a notícia sobre Marielle Franco ser companheira ou esposa de um traficante famoso, né, um líder do PCC, e o Arthur falou para ele, então, mas diga para mim, né, quando o MBL começou a soltar essa notícia, quando ele começou a divulgar essa informação, porque nós fizemos isso depois de outros veículos terem repassado isso. E inclusive a jornalista Mônica Bergamo, que é simpatizante do Lula, né, apoiadora do Lula, ela é da Folha de São Paulo, ela soltou isso antes de nós. Mostre qual notícia, mostre assim, alguma página nossa, né, mostrando essa notícia que seja anterior à reportagem da Mônica Bergamo, que repetiu o que a desembargadora falou, né? Tem uma desembargadora que começou a falar sobre essa fake news e a Mônica Bergamo publicou, ó, desembargadora diz que Marielle Franco era companheira de um traficante. Aí, o que o Álvaro falou? Leia o artigo que eu citei, um artigo de pesquisador que dizia que o MBL foi o principal propagador dessa fake news. Gente, isso é muito clássico, sabe, na argumentação. Quando você está debatendo um assunto, você não pode simplesmente dizer para a pessoa, ó, tal livro já provou que eu estou correto, né? Porque isso fecha o debate. Você não está proporcionando um desenvolvimento de ideias, uma interação. Mas quando você simplesmente diz, leia este artigo, leia aquele livro, você está errado porque o fulano já provou esse ponto, né? Isso não é intelectualmente honesto, porque nós não estamos falando de algo que já tem um consenso acadêmico em volta. Não é algo que já foi pacificado no meio dos pesquisadores. Nós estamos falando de um ponto controverso, polêmico, que levanta discussões, que levanta dissensos. Então, você tem que apresentar o argumento de uma forma, vamos dizer assim, expansiva. Você tem que procurar desenvolver o assunto, né? O Arthur levantou um ponto específico, ele citou fatos supostamente concretos, porque eu mesmo não fui atrás, mas o Arthur apresentou uma narrativa e o Álvaro tinha por obrigação rebater esses pontos. Ele tinha que citar, ele tinha que contra-argumentar, tinha que apresentar fatos contrários, né? Ainda que talvez ele não pudesse desmentir o Arthur sobre aqueles fatos, mas ele deveria trazer outros fatos que contrabalançassem a situação a favor dele, ou seja, a favor da tese de que o MBL agiu com má fé naquele caso. E ele não fez isso. Ele simplesmente citou o título do artigo, citou a conclusão do artigo, mas ele se recusou a interagir com o Arthur. Portanto, ele praticamente fugiu do debate ali. Esse ponto levou tempo, né, para expor, mas era necessário. Outra coisa pavorosa que o Álvaro fez, pessoal, é julgar o Arthur a partir de sua própria visão de mundo, o que é a receita para o fracasso, pois nem deixa o debate rolar e ainda fortalece a posição do adversário, que fica imune a ataques. O Álvaro ficou listando ali os métodos do Arthur de entrevistar adolescentes, ainda que borrando o rosto deles para divulgar os vídeos depois. Arthur, você foi lá na Ilha do Marajó, atrás de cafetões que levassem garotas para o hotel onde você estava, sabe? E você fica provocando as pessoas nas ruas com perguntas para fazê-las, para ridicularizá-las, esse tipo de coisa. E o Arthur, sim, fiz isso mesmo. E daí? Arthur, você colocou os seus assessores parlamentares quando você era deputado estadual fora do horário de trabalho para trabalhar na sua campanha. Sim, E daí, né? Então você vê que o Arthur ali, ele estava na sua, vamos dizer assim, no seu castelo, no seu mundo, ele estava no seu território, e o Álvaro, ao invés de entrar naquele território para derrotar o Arthur ali dentro, ele quis tentar derrotar o Arthur usando as suas armas, usando os seus métodos, a sua cosmovisão, que o Arthur não reconhece, porque para o Álvaro, o Arthur, ele estava sendo antiético com esses métodos,
E ao invés de ele provar que esses métodos eram antiéticos, ele simplesmente pressupôs isso como algo absoluto, como algo dado, mas algo que o Arthur não reconhece, né? Coincidentemente, eu gravei um vídeo que eu ainda não publiquei, que fala exatamente sobre isso, como construir uma visão de mundo sólida. E isso que o Álvaro fez é o contra-exemplo perfeito, porque o que ele fez foi entregar a vitória de mão beijada para o Arthur. Como justificar o despreparo imenso do Álvaro em pesquisar a vida parlamentar do Arthur Duval, sendo que esse era exatamente o ponto que levou ao debate? O Álvaro, no seu canal Meteoro Brasil, foi bem claro que ele não iria debater ideologia, não iria debater políticas públicas, porque ele não via nenhum ponto em comum entre eles do qual eles pudessem partir. Mas ele disse: vamos debater então a sua atuação parlamentar, Arthur. Eu vou mostrar para você como você é uma farsa, como você prejudica a política nacional, né? Na hora de chegar lá, o Álvaro mostrou que não sabia nada do assunto. O Arthur começou a elencar um monte de pontos positivos que ele teria feito como parlamentar. Confesso que não pesquisei, não fui atrás, tá? Então estou deixando em suspenso. Mas o fato é que o Arthur citou um monte de coisas e o Álvaro não soube rebater nada. O Álvaro com certeza sabia que o Arthur, ou ele deveria saber que o Arthur faria isso, porque não é a primeira vez que ele age dessa forma, não é a primeira vez que ele fala dessas coisas, e o Álvaro simplesmente não soube o que dizer. Foi assustador ver isso, parecia que ele queria perder mesmo, parecia que ele queria servir de cabo eleitoral antecipado do Arthur. Apesar de que o Arthur não vai se candidatar mais, mas enfim, ele queria servir ali como vamos dizer assim, um promotor da imagem do Arthur, né? Que não deixa de ser um líder político, porque o Arthur vai influenciar muita gente também. E aí, nós tivemos depois um vídeo feito pelo Meteoro Brasil, né? Em que a companheira do Álvaro, a Ana, juntamente com um colega ali dela, eles falaram um monte de mentiras sobre esse debate. Pessoal, eu sou fã, ou eu era fã do Meteoro Brasil quando? Desde o comecinho, sabe? Eles começaram ali em 2016 ou 2017. Eu já estava acompanhando as coisas que eles produziam. No início, eles nem falavam de política, sabe? Aí eles se mostraram como lulistas, né? Apoiadores do Lula. E eu acabei assim, continuando, e eu continuei assistindo eles porque eu via que eles tinham argumentos, ainda que eu não concordasse, mas eu achava interessante conhecer os pontos de vista. Eu via uma honestidade intelectual da parte deles, só que eles foram degringolando com o tempo até eles se igualarem a aqueles a quem eles tanto criticavam. Olha só o que eles falaram nesse vídeo. Eles disseram que o MBL cometeu fake news, sim, no caso da Marielle Franco. E como prova, eles mostraram uma entrevista com o Luciano Ayan, que tinha um site a partir do qual o MBL pegou essa notícia acerca da acusação que a desembargadora fez contra a então vereadora, né, que foi assassinada. O que o Luciano Ayan disse nessa entrevista? Que ele se arrepende de ter divulgado essa informação, porém, ele mesmo disse, não era fake news, porque eu republiquei algo que a desembargadora falou. Ele não estava agindo ali de má fé, ele não estava produzindo conteúdo falso, ele estava repassando uma notícia que tinha aparência de credibilidade, apenas isso, né? Então, a própria notícia que o Meteoro Brasil usou para tentar desqualificar o MBL, joga a favor do MBL, porque mostra que foi apenas um erro involuntário. Não tem nada ali que desabone alguma coisa que o Arthur tenha dito nesse debate. Outra coisa que eles disseram, a Ana, né, e o outro lá, foi sobre o padre Júlio Lancerótico, porque o Álvaro questionou: ô Arthur, que negócio é esse? Você vai chamar um padre de cafetão da miséria? E ele não argumentou em cima disso. Aí ele deu espaço para o Arthur também fazer o show dele. O que o Meteoro Brasil falou sobre isso? Que o padre foi vítima de uma extorsão por parte de adolescentes. Mas o fato é que eles não entraram no mérito de que o vídeo que o Arthur citou no debate é autêntico. Eles não questionaram isso, eles não mostraram nenhuma prova de que o vídeo foi forjado, de que foi usado um ator no lugar do padre, como o Arthur mesmo questionou. Ô Álvaro, você acredita que nós usamos um ator
para imitar o padre ali, um sósia do padre naquele vídeo, e o Álvaro ficou quieto, porque ele sabe que não tinha como responder o Arthur sem mostrar a incoerência da parte dele. Inclusive, aqui neste canal, eu já disse que eu acredito que o vídeo é autêntico, que era o padre sim. Ainda que eu tenha criticado essa exposição que fizeram, porque o padre não incorreu em nenhuma ilegalidade e ele também não estava sendo antiético ao praticar aquele ato erótico com uma suposta pessoa de 16 anos. Né? Nós temos evidências de que nem era um adolescente mesmo, né? Era um adulto ali, membro do MBL, né? Amigo do Arthur, que estava realmente fazendo uma maracutaia para flagrar o padre e tentar descredibilizá-lo. Mas eu nem quis entrar nessa acusação porque é irrelevante, tá? Mesmo que fosse um adolescente de 16 anos, não haveria nenhum problema, nem do ponto de vista jurídico do Estado, nem do ponto de vista ético, filosófico. Ainda voltando ao vídeo aí do Meteoro Brasil, eles disseram que o Arthur ficou sem palavras quando o Álvaro disse que o Arthur teve o seu mandato parlamentar cassado por ele ser um peso para o Estado, né, que fazia que o Estado perdesse dinheiro. Ridículo, pessoal. Quem assistiu o debate sabe, o Arthur não ficou sem palavras em momento nenhum. Ele rebateu tudo isso. Ele disse que não, que ele foi o deputado mais econômico, o deputado que fez com que você gasta menos verba pública, que teve menos privilégio, sabe, para os funcionários da Assembleia Legislativa de São Paulo, que ele cortou um monte de coisa desnecessária, né? Eles não foram atrás disso, eles não rebateram isso. Então, deu-se a impressão de que o Arthur estava falando a verdade, né? Eu estou fazendo uma análise do debate aqui. Eu não estou entrando no mérito da veracidade das alegações do Arthur. Eu estou dizendo que, analisando logicamente a posição de um e de outro, o conteúdo das falas deles, os métodos usados, a balança é esmagadora, ela vai lá para baixo, assim, o peso da balança do Arthur vai lá para baixo, sabe? Como ele se saiu melhor, como o Meteoro foi ridículo, antes, durante e depois do debate. E eles também disseram outras coisas nesse vídeo que não tem nada a ver com o que foi abordado ali. Falaram de Guilherme Boulos, falaram que uma pessoa conseguiu a condenação judicial do Arthur em indenização de danos morais, porque o Arthur entrevistou essa pessoa na rua e ridicularizou essa pessoa, sabe? E essa pessoa acabou convencendo os juízes de que o Arthur usou a imagem delas indevidamente. Foi uma exceção à regra. Eu já vi outros processos em que o Arthur não foi condenado. Esse me parece que é o primeiro, mas foi citado alguma coisa sobre isso lá no debate. O Arthur já chegou a dizer que nunca foi condenado por ter feito essas entrevistas na rua com os militantes políticos. Aliás, esses militantes eram bolsonaristas, tá? Ele fazia só com o pessoal da esquerda, depois ele começou a fazer com os bolsominions. E pela primeira vez houve então uma decisão judicial contrária, dizendo que ele não deveria fazer aquilo, que aquilo era ilegal, né? Mas ele nunca disse que nunca houve uma condenação. Então, para que citar esse fato, né? E o Meteoro ficou fazendo ficou jogando confete, sabe, em cima de uma coisa que era irrelevante para os assuntos debatidos com o Álvaro, né? Entre o Arthur e o Álvaro. Outra coisa que eu queria dizer, pessoal, passadas as minhas críticas todas contra o Álvaro e o Meteoro Brasil, de cujo canal eu já me desinscrevi, aliás, tá? Não pretendo consumir mais nada que venha desse canal depois disso que eles fizeram, né? Se parasse ali no debate, tudo bem, mas eles fazerem um vídeo tão mentiroso como esse, pra mim, ó, acabou qualquer credibilidade que eles tinham comigo. Eu quero dizer que o Arthur também é desonesto, tá? O Arthur não é melhor que o Álvaro, não. Tem um vídeo de um militante, um adulto já, conversando com o Arthur em frente a uma escola que estava em greve. E o militante quebrou todos os argumentos do Arthur. Ele estava dizendo que a escola, ela não estava deixando de ter aula porque houve uma ocupação ou uma invasão, mas porque o governador decretou que não haveria aula naquela escola. Eu vou deixar o link aí embaixo, tá? Se eu achar, eu vou deixar na descrição do vídeo ou no comentário fixado. E o Arthur simplesmente ficou sem palavras diante daquilo, ele ficou rindo de nervoso, porque ele foi lá com uma argumentação que não se aplicava àquele caso,
sabe? O Arthur ficou com uma narrativa que não correspondia ao contexto em que ele estava inserido. Ele não sabia do que se tratava de fato. E o Arthur não reconheceu o seu erro e muito menos publicou esse vídeo depois, né? O Arthur estava gravando e ele não publicou o vídeo. Esse vídeo foi publicado por uma terceira pessoa que estava gravando também, tá? Você lembra quando surgiram as acusações de rachadinha contra Flávio Bolsonaro? O Arthur era amigo do Flávio na época, né? Aí ele soltou um vídeo para dizer assim: ninguém pode falar nada, nem que sim, nem que não, porque nós não sabemos. Sendo que já havia, assim, evidências muito sólidas contra isso, né? O próprio Arthur disse: olha, isso aí tem toda a cara de ser rachadinha, né? Mas o caso ainda não foi julgado. Tá, mas o Arthur não teve esse procedimento com relação ao João de Deus. Quando surgiram as acusações contra ele, que eram meramente testemunhais, o Arthur fez um vídeo dizendo que realmente o cara era um estuprador, que ele tinha abusado, que ele era um charlatão, né? Então você vê aí a desonestidade por parte dele, porque o João de Deus não havia sido julgado, o caso ainda estava em fase de inquérito, não havia nem denúncia do Ministério Público, não havia processo judicial e o Arthur já estava pré-julgando, né? Mas ele deixou de pré-julgar o Flávio Bolsonaro. Depois de muito tempo, o Arthur começou a dizer: eu estou achando que realmente o Flávio é culpado, né? Mas demorou, né? E eu tinha o WhatsApp do Arthur na época e eu fui questioná-lo sobre isso, né? Antes de dizer a reação dele, agora que eu me lembrei, eu vou citar um outro fato aqui. Em 2018, o Arthur gravou um vídeo contra a então candidata à presidência, Mahatmarina Silva. E ele disse que ela mentiu quando disse que foi aplaudida em um evento do agro, que ela foi fazer uma palestra ali para agropecuaristas e eles aplaudiram ela, né? Ela alegou isso, que eles gostaram das ideias dela. E o Arthur falou que ela mentiu, porque na verdade ela foi vaiada, né? Só que o fato é que esse vídeo estava na internet mostrando que a Mahatmarina disse a verdade. E aí eu fui questionar o Arthur sobre esse caso. Ele leu e não me respondeu. Aí depois eu fui lá e cutuquei de novo. Falei: e aí, Arthur? Aí ele falou assim: eu estava presente, eu vi isso, né? Aí eu fiquei chateado. Falei: puxa, esse cara aí realmente é um desonesto, né? Eu até achava muito interessante as coisas que ele fazia, o método socrático que ele usava de questionar as pessoas, né, para ver a coerência delas, para ver se elas sabiam do que estavam falando, mas eu vejo que no fundo ele é igualzinho às pessoas com as quais ele interage. Aí, depois que aconteceu esse caso do Flávio, né, eu cheguei nele e falei: ô Arthur, mas por que você tem essa diferença de tratamento entre o Flávio e o João de Deus? Aí ele respondeu assim: é assim que funciona o golpe, horas. Viva a ditadura, e me bloqueou. Ali foi a pedra, assim, foi a última pedra em cima do Arthur. Eu vi que realmente o cara é uma farsa muito bem montada, um cara que parece bem intencionado, é um cara bem articulado, né? Um cara convincente, mas no fundo, pessoal, ele é igualzinho esses militantes histéricos aí que não sabem de nada, que vivem em um mundinho de fantasia. O Arthur, ele é do mesmo tipo, sabe? Só que ele é de sinais trocados. O fato é que ele não tem boas intenções. Eu vi que ele não se interessa pela verdade, ele só quer criar uma narrativa para os seus fins pessoais, para os seus fins particulares, né? Ele já dizia que ele queria ser presidente da República. Antes mesmo de ser candidato a deputado estadual, ele declarava isso, né? Então ele não esconde as suas pretensões. Outra coisa que eu queria dizer é a acusação do Arthur contra o Cássio Nunes. Essa talvez seja a maior fake news do MBL, né? E ninguém fala disso porque não me interessa. Quem acusa o MBL de ser produtor de fake news normalmente é o pessoal da esquerda. E não interessa para eles revelar esse fato aqui que eu estou passando para vocês, tá? O MBL acusa o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, indicado por Jair Bolsonaro, de ter sido o desempatador da votação que tirou o Lula da cadeia e o tornou elegível novamente. Mas isso é falso. Cássio Nunes, ele votou no sentido de que a condenação do juiz Sérgio Moro deveria ser mantida, porque Sérgio Moro teria agido de modo imparcial, ou seja, como um autêntico juiz isento que analisa as provas de modo racional e chega a uma conclusão lógica, sem pender previamente
contra o então réu, que era o Lula, né? Ele entendeu que o Sérgio Moro agiu de modo isento, de modo correto, e ele acabou vencido por 3-2 na turma que ele integrava no Supremo, né? Eu estou deixando a referência sobre isso aí embaixo também. O MBL propaga isso à torto e à direito, dizendo que Jair Bolsonaro foi o responsável por Lula ter saído da prisão e ter tido seus direitos políticos restaurados, porque ele colocou o Cássio Nunes ali e o Cássio Nunes votou a favor do Lula, e o Cássio Nunes sempre faz aquilo que o Jair Bolsonaro quer, portanto foi tudo um jogo escondido. Mas isso não é verdade, tá? Isso aí é uma narrativa pavorosa, divulgada por outros influencers como o Nando Moura, que fala muito disso também, tá? Mas é uma mentira, assim, astronômica. O MBL, esse aqui é um ponto que merecia ser dito, não defendeu o impeachment de Temer, sendo que as mesmas razões aplicáveis a Dilma cabiam também a ele. Assim como Dilma praticou determinados atos considerados ilegais pelo Senado, o Temer também praticou. Ele deveria ter sido objeto também de um impeachment, ele deveria ter sido retirado da presidência da República, mas isso não aconteceu. Dentre outros motivos, porque o MBL colocou panos quentes em cima da situação. O MBL estava fazendo politicagem, não estava agindo de modo justo, não estava agindo de acordo com ideais de republicanismo, de combate à corrupção, probidade administrativa, ética no trato com a coisa pública, transparência com o eleitor. Não. Ele estava agindo com interesse politiqueiro, ele estava querendo cargos públicos, ele estava querendo influência na sociedade. Apenas isso. E finalmente, mas não menos importante, eu queria dizer aqui um ponto que passou em branco. Eu não vi ninguém comentar isso, pessoal. Filosoficamente isso tem um valor inestimável. As definições de direita e esquerda que foram expostas nesse debate. Eu queria que alguém fizesse um recorte daquela cena em que o Álvaro pergunta para o Arthur: o que é esquerda? Né? Aí o Arthur pensa e fala assim: a esquerda é um pessoal que é a favor de centralização e que acha que os fins justificam os meios, né? E ele fez um sorrisinho até assim, difícil de descrever aqui, como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu sei muito bem do que eu estou falando. E o Álvaro fala: nossa, não tem nada a ver, você não sabe o que é esquerda. E o Álvaro deu uma definição que me chamou a atenção. Disse: esquerda é aquele grupo que acha que tem algo de errado com o capitalismo. Alguns esquerdistas querem derrubar o capitalismo e outros querem reformá-lo. Foi mais ou menos isso que ele falou. Aí o Arthur, ele usou aquilo, pessoal, para dar uma lapada no Álvaro, que olha, me deu pena. Falou assim: Álvaro, quando surgiu essa diferenciação entre direita e esquerda? E o Álvaro não soube responder. Eu fiquei absolutamente chocado. É impossível que o Álvaro não saiba disso. O Álvaro é um cara muito bem preparado, é um jornalista com muitos anos de experiência, que comenta política há muito tempo. Eu me recuso a acreditar que ele não saiba a resposta. Mas diante da reação dele, me parece que ele realmente não sabia. Me parece que o Álvaro é uma farsa tão grande quanto o Arthur. Porque ele se recusou a responder e falou: diga, Arthur, fale aí, né? É uma atitude assim injustificável, pessoal. Se ele sabia, ele deveria dizer. Mas não, ele deixou que o Arthur respondesse corretamente, né? Que essa diferença entre direita e esquerda veio lá da Revolução Francesa. Os revolucionários se sentavam à esquerda, né? E com isso ele quis dizer que um verdadeiro esquerdista é um revolucionário. E ficou por isso mesmo. Não sei se o Álvaro entendeu o que o Arthur disse, a intenção do Arthur, mas o fato é que não houve um desenvolvimento desse ponto. E isso, pessoal, para mim foi o ápice do debate. Isso aconteceu lá pela metade, mas para mim foi o ponto alto. No caso, a definição dos termos é essencial em qualquer debate, seja político, filosófico, religioso, sabe? Qualquer assunto em que duas pessoas vão entrar em um atrito intelectual, é muito importante que ambas saibam o que a outra quer dizer com certas palavras-chave. Quando você está debatendo política, você tem que saber muito bem
do que se trata, a direita e a esquerda. E os dois têm que concordar minimamente com isso. Porque senão vira um debate de surdos, em que um fala em russo e o outro fala em chinês. Cada um vai usar uma regra diferente do outro e eles não vão se encontrar. Aí o grupo que apoiava o fulano vai achar que o fulano ganhou. O grupo que apoiava o cicrano vai achar que o cicrano ganhou. O fato é que direita e esquerda têm uma definição básica no meio acadêmico. Eu estou deixando um vídeo aí embaixo de um professor de história que expõe esse assunto. O Arthur não sabe o que é direita e esquerda e o Álvaro também não sabe o que é direita e esquerda. Aliás, o Humberto Matos, que é um marxista aqui do YouTube, ele já declarou que esquerdista é quem apoia o fim do capitalismo. Portanto, para ele, o Álvaro não é um esquerdista. O Álvaro é realmente de direita. Ele é alguém que apoia a continuidade do capitalismo, porque o Álvaro não propõe nenhuma medida revolucionária. Enquanto o Álvaro entende que você pode ser um esquerdista que apoia a continuidade do capitalismo, desde que você tenha alguma crítica, desde que você ache que tem alguma coisa de errado com ele. E essa definição é tão vaga, é tão sem sentido que o próprio Arthur falou. Então a humanidade inteira é esquerdista, porque todo mundo acha que tem alguma coisa para melhorar no capitalismo. E realmente ele estava correto ao dizer isso, sabe? Pessoal, talvez houvesse outras coisas interessantes para eu dizer, mas o vídeo, ao meu ver, já se estendeu demais. Vou ficar por aqui. Não acho necessário voltar a esse tema. Talvez eu volte se acontecer alguma coisa extraordinária, mas a princípio não vejo razão para continuar nisso. Para mim, o Arthur já havia sido sepultado na minha vida há anos e agora o Álvaro e o Meteoro Brasil como um todo também estão sepultados. Não vou mais acompanhar nenhum deles, sabe? O Arthur, olha, ele até estava soltando alguns vídeos interessantes que eu estava assistindo esse ano, só que no meio de 9 coisas verdadeiras ele falava uma falsa, e não era uma falsidade qualquer, era uma falsidade enorme, colossal, grotesca, que ele falava assim, de passagem, de forma tão rápida ali que ocupava alguns segundos no vídeo. Para mim, eu sabia o peso que aquilo tinha para quem estava ouvindo, mas para quem ouve e não pesquisou o assunto antes, a pessoa vai ser induzida a ter a sua visão assim tão distorcida sobre as coisas, que eu achava aquilo nojento. Eu estou me referindo ao fato de que o Arthur, durante as análises que ele fazia sobre o governo Lula, ele falava assim, e o recorde do desmatamento, hein? Querendo dizer que está havendo um recorde do desmatamento no governo atual, o que é uma lavada mentira. O desmatamento despencou, como eu já previa naquele vídeo Vale a Pena Votar no Lula, né? Eu analisei friamente todos os pontos e acabei me convencendo a duras penas a votar 13 em 2022, logo no primeiro turno, contrariando aquilo que eu acreditava a minha vida inteira. Nunca esperava fazer aquilo, mas diante daquela conjuntura, eu vi que era uma medida excepcional a ser tomada, em razão da questão ambiental, e não me arrependi de forma nenhuma. O governo Lula, com o Ministério do Meio Ambiente principalmente, tomou medidas enérgicas contra o desmatamento, tomou medidas enérgicas a favor da restauração ambiental, e nós estamos vendo uma retomada do Brasil no cenário internacional em razão disso. Principalmente, o Brasil voltou a ser visto com respeito, porque o Brasil está cuidando dos seus recursos, dessa riqueza inestimável que nós temos aqui. A Amazônia voltou a ser cuidada, sabe? Os olhos do governo para ela não são mais olhos exploratórios, mas são olhos de cuidado. Então, pessoal, eu já tinha me disposto esse ano mesmo a não mais assistir os vídeos do Arthur depois que ele ficou soltando essa fake news no canal dele. E é interessante que ele não coloca nenhuma referência, ele não coloca nenhuma fonte. Em alguns vídeos ele mostra, né? Quando ele faz alguma acusação, ele mostra ali a página de onde ele tirou aquilo, de onde ele leu. Ele cita pelo menos, mas quando ele fala do recorde do desmatamento, ele não cita nada, porque ele sabe que é uma simples mentira. Ele fala aquilo como se fosse algo óbvio que todos sabiam. E acaba virando mesmo uma obviedade pro gado, né? Que segue o Arthur, achando que ele é uma pessoa honesta, equilibrada, crítica, quando na verdade ele é um militante que só quer se promover politicamente, só quer fazer a sua própria imagem para ele mesmo ganhar influência sobre a vida dos outros.
É só mais um Bolsonaro da vida, pessoal. Por hoje era isso, até a próxima.